9, que traz por título O Reinado de Davi. Se prepara aí, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. E lembrando, toda quinta-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 9, na quinta-feira estreia a lição de número 10, pois a lição de número 9 já estreou, já tem uma semana em nosso canal. Tudo isso para facilitar o seu estudo, porque professor da EBD tem que estudar antecipadamente, tá? Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 9, dois adolescentes, que traz por título O Reinado de Davi. Veja só, se você é professor, recomendo você iniciar com alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fique despreocupado. No final do vídeo vou deixar algumas sugestões. Quem tiver também precisando de subsídio teológico, é só acessar o nosso blog oficial. Pega o endereço aí, olha, www.descomplicandoateologiaebd.com, e você vai ter acesso a subsídio teológico e também a nossa dinâmica digitada, tá bom? Fique à vontade. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Aqui, por exemplo, você pode perguntar: quem foi Davi? Quando vocês ouvem o nome Davi, vocês lembram de quê? O que na história desse homem foi marcante? Vocês gostariam ou não gostariam de ser igualmente Davi? Vocês já passaram por dificuldade igualmente Davi já passou? Então é necessário você fazer questões que vai falar acerca do título, para colocar seus alunos para estar refletindo um pouquinho e também falando. Então, faça pergunta com relação a Davi. Mas lembrando, esse momento é dos alunos estarem participando e respondendo. Mas tem professor que é muito apressado. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, não deixa o aluno conversar um com o outro, deixa a turma participar, momento de discussão. Com isso, você está fazendo uma avaliação que nós chamamos de avaliação diagnóstica, para saber o grau de entendimento que tem a sua turma, tá bom? Faça as perguntas a irmã Maria, irmão João, você concorda? Você acha que está certo? Você pode acrescentar alguma coisa? Tudo isso faz com que a aula fique mais dinâmica. Após esse momento, aí sim, você vai apresentar o título com seus conhecimentos que você tem. Por exemplo, o reinado de Davi. Na lição de número 8, nós estudamos Davi praticamente até os 40 anos, os seus primeiros 40 anos, que Davi esperou para assumir o reinado, sendo que ele foi ungido como rei em torno de 16 a 17 anos, e esperou 23 anos para assumir o trono. Na lição número 8, estudamos esse período. Na lição número 9, vamos estudar agora como é que foi Davi enquanto rei. Será que Davi foi um bom rei? Aonde foi que Davi acertou? Onde foi que Davi errou? Qual foi seu comportamento enquanto rei de Israel? Esse é o tema da nossa lição. Por isso que foi colocado o reinado. Como foi que Davi reinou? Se foi um bom rei, se foi um péssimo rei? Aonde ele acertou? Aonde ele errou? Você pode colocar os seus comentários aqui, por gentileza, logo embaixo. Vamos agora para a leitura bíblica, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Recomendo você fazer a leitura coletiva com seus alunos. Seus alunos precisam ler a Bíblia Sagrada para fazer aquela discussão abençoada, tá bom? Então, da leitura bíblica, você faz uma leitura coletiva com seus alunos. Agora vamos para a mensagem, que é o nosso versículo em destaque. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 9. Irmãos, toda conquista, toda vitória, todo sucesso que Davi teve foi porque Deus estava com ele. As bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Davi. Por isso que Davi foi bem sucedido. Em outras palavras, adolescentes, professores, se nós queremos ter sucesso, se nós queremos ser abençoados, o Espírito de Deus, Deus precisa estar em nós. Mas a Bíblia deixa claro que Deus só habita, que Deus só pode estar em você se você andar em santidade, se rejeitar o pecado. Tem pessoas que até querem ter Deus, querem louvar Deus, pregar a palavra do Senhor, mas, no entanto, não tem uma vida de santidade. Deus não pode habitar aonde há sujeira. Por isso, vamos jogar tudo fora. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não convém, vamos jogar fora
para que Deus possa habitar em nós. Amém? Você pode dar um brado de glória e de aleluia aí, por gentileza? Eita glória! Vamos agora para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. Poucos professores valorizam. É por isso que lá no meu Instagram, preste atenção no endereço, no Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, vou colocar o endereço aqui. E também no Instagram do canal, que é Descomplicando.teologia. Eu estou postando todos os dias a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e enviar para os seus alunos, para envolver seus alunos nas suas aulas, tá bom? E também incentivando a leitura dos mesmos. Lá no Instagram também estou postando um vídeo chamada e um despertador que é sucesso puro. Agora vamos para a nossa hora de aprender, que é o nosso primeiro tópico, onde está escrito: as conquistas de Davi. Observe. Davi nasceu em Belém, no território da tribo de Judá. Ele cresceu nessa cidade, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, terra de Boaz e Ruth, seus bisavós. Após a morte de Saul, Davi reinou sobre a região de Judá por cerca de 7 anos e meio. Nesse período, Davi foi conquistando o apoio e a confiança das demais lideranças de Israel, inclusive dos antigos apoiadores de Saul. Por fim, ele foi coroado rei sobre todas as tribos de Israel. Assim, Davi fundou uma dinastia que permaneceu no poder por 425 anos, aproximadamente. Veja só o contexto onde nós estamos. Estamos estudando agora o reinado de Davi. Nós sabemos que Davi foi coroado ainda adolescente, 16 a 17 anos. E nesse período, quem comandava Israel tinha sido aquele que Deus tinha escolhido. Quem escolheu Saul para reinar foi Deus. Deus não queria dar um rei ao povo, mas como o povo pediu, Deus deu Saul para ser rei de Israel. Mas, no entanto, Saul desobedeceu, pecou contra o Senhor. Por causa disso, Deus o rejeitou. Saul foi rejeitado porque pecou, não obedeceu à voz do Senhor. Depois desse período, Saul acabou morrendo em guerra. Acredita-se que tirou a sua própria vida. Saul tirou a sua própria vida. Nesse período, quem assume o reinado de Saul foi Davi. Só que Davi, nos seus 7 anos e meio, praticamente só ficou reinando ali na sua região, diante da sua tribo. Em outras palavras, só ficou sendo rei com relação à tribo de Judá. As demais tribos ficaram como se não tivesse rei algum. Mas, depois de 7 anos e meio, Davi consegue a unificação, a paz e assume o reinado de todo Israel. Por isso que nós falamos que Davi é o segundo monarca, pois governou todas as tribos de Israel. E essa dinastia do reinado de Davi demorou cerca de 425 anos. Isso aí, que os seus descendentes ficou reinando em Israel. Que os seus descendentes assumiram Israel. E veja só, o próprio Cristo Jesus é descendente de Davi. Pois na Bíblia Sagrada há a profecia no livro de Salmos que o Messias viria da tribo de Judá, da tribo de Davi, e que seria segundo Davi, que seria rei eternamente. Isso nós falamos acerca de Cristo Jesus. Esse é o contexto dessa história. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o primeiro item, que traz por título a conquista de Jerusalém. Observe, Davi foi um rei prodigioso e muito bem sucedido em seus intentos. Ele teve vitórias importantes contra vários povos inimigos de Israel, filisteus e moabitas, como também os sírios e amonitas. Mediante sua experiência como guerreiro, Davi organizou um exército profissional composto por homens de diferentes regiões. Através dessa força militar organizada, ele ganhou muitas guerras. Veja só, Saul não reinou em Jerusalém. Preste atenção, Saul não era rei de Jerusalém. Quem comandava Jerusalém eram os jebuseus, que era um povo da Cananéia, um povo cananeu que dominava Jerusalém, o território de Jerusalém. Mas, no entanto, quando Davi assumiu o trono, ele guerreou e conseguiu vencer os jebuseus, expulsando e fazendo com que Jerusalém se tornasse a capital de Israel. E é nesse período em que Jerusalém torna-se capital de Israel, que há unificação, que há paz, onde Davi agora assume o reinado das 12 tribos de Israel, tá bom? Praticamente quando ele consegue dominar Jerusalém, agora aquela unificação, ele deixa agora de morar em Hebrom e passa agora a conviver, a capital passa a ser agora não mais Hebrom, que era a terra de Judá, passa a ser agora Jerusalém, que é a comandar, que é a dominar todas as 12 tribos de Israel. Amém? Dando continuidade ao nosso tópico 1 e no item 1, destaca o seguinte parágrafo. O feito mais marcante de Davi foi a conquista de Jerusalém. Após se estabelecer como rei, Davi
tomou a cidade de Jerusalém e a tornou a capital do reino. A cidade foi edificada pelos jebuseus, um povo cananeu, que nos dias de Josué resistaram à tomada da terra pelo israelita e ainda morava ali nos dias de Davi. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição elevada, central e menos vulnerável a ataques do povo vizinho. Essas características tornaram a cidade muito segura, tão segura que os jebuseus zombaram de Davi, dizendo que até cegos e aleijados eram capazes de proteger a cidade em um eventual ataque dele. Entretanto, para Davi, a cidade de Jerusalém era essencial, pois era um lugar estratégico para ser a capital do seu reino. Devido à sua localização, tanto as tribos do norte como as tribos do sul seriam bem administradas a partir daquela cidade. Você observe, irmãos, que Davi era um rei bastante inteligente, esforçado, forte, valente, dedicado, estrategista. Quando ele agora assume o reinado total de Jerusalém, ele percebe o seguinte: Hebrom não tem fortaleza. Hebrom é um lugar muito vulnerável. E agora ele escolhe de todos os lugares, ele escolhe agora dominar, para colocar como capital Jerusalém, que é uma cidade fortalecida. Para você ver, os moradores de Jerusalém disseram o seguinte: essa cidade é tão forte que até os cegos, aleijados, os coxos conseguem defender. Dizendo com isso que Davi não conseguiria vencê-los por causa da cidade, a fortificação que existia naquela cidade. Mas, no entanto, Davi pelejou, conquistou. Deixa eu abrir agora um parêntese. É por isso que muitas das vezes Israel acabou idolatrando a cidade, pensando que a proteção, que o livramento de Israel estava na cidade, que os inimigos não conseguiriam vencer Israel por causa da cidade, desprezando assim a Deus. Você entendeu? Em vários momentos, Israel passou a idolatrar a cidade, acreditando que a proteção, que o livramento estava sobre a cidade e não sobre Deus. Quem guardava Israel, quem protegia Israel não era a cidade fortificada, não eram os muros, não eram as montanhas, nada disso. Quem protegia e fortalecia Israel era o próprio Deus. Mas por vários momentos Israel chegou a pensar que a proteção da cidade estava nos muros, e na verdade não estava, estava em Deus. Da mesma coisa da sua vida. Você só está de pé por causa de Deus. Eu canto bonito, eu prego bonito. É por causa de Deus. Destaco ainda nesse primeiro tópico, no item 1, o seguinte parágrafo. Os jebuseus estavam errados e Davi conquistou a cidade e a chamou de Cidade de Davi. Nessa cidade, ele estabeleceu o seu palácio e também construiu outros edifícios governamentais. É interessante destacar que, segundo o historiador Flávio José, a cidade de Jerusalém é a mesma Salém. A primeira citação dessa cidade na Bíblia está em Gênesis. Foi lá que o rei Melquisedeque recebeu dízimos do patriarca Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Em outras palavras, Deus tinha algo especial com esse lugar chamado Jerusalém. Deus tinha algo reservado para esta cidade chamada Jerusalém. Por gentileza, faça o seguinte: pegue aí um mapa, um globo terrestre, tá bom? Como aqui, por exemplo, olha. Procura aí a cidade de Jerusalém, para você ver aonde é que vai ficar. Por incrível que pareça, a cidade de Jerusalém fica no centro da terra. Olha, coincidência? Não, projeto de Deus. Presta atenção, Jerusalém, Deus tinha algo especial com essa cidade chamada Jerusalém. Tanto que o próprio patriarca Abraão já teve contato com essa localidade. Posteriormente, Davi agora toma essa terra e faz capital do seu reino. E Jerusalém será a capital mundial, isso é no milênio. E Jerusalém está no centro da terra. Você sabia dessa curiosidade? Deixa aqui nos comentários, viu? Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, que traz por título o retorno da Arca da Aliança. Observe. O estabelecimento de Jerusalém como capital do trono de Israel, bem como a unificação de todas as tribos, compondo a monarquia, foi uma das maiores realizações de Davi. Outra grande atitude de Davi foram suas tentativas de centralizar a adoração do povo de Israel na capital. Seguindo seus intentos, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. O rei estava tão empolgado em querer trazer a Arca da Aliança de volta que a transportou de forma equivocada sobre os carros de boi. A arca deveria ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes, conforme as orientações divinas. Esse equívoco resultou em uma tragédia, pois um dos guias do carro tocou na arca que estava caindo e acabou morrendo por isso. Dessa forma, a comitiva foi interrompida e a arca ficou sob cuidados de Obed-Edom por 3 meses. Irmãos, veja só, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Se a Arca da Aliança estivesse em Israel, é como se a presença de Deus estivesse no meio do povo.
E agora o rei Davi tem intenção de transportar a Arca da Aliança para morar, para conviver, agora para estar na cidade de Jerusalém, já que Jerusalém era a capital, já que Jerusalém seria a cidade do templo, já que Jerusalém teria o tabernáculo. Então a Arca da Aliança precisaria estar em Jerusalém, porque era quem comandava todas as tribos de Israel. Mas, no entanto, esse transporte que Davi fez até Jerusalém não foi segundo o mandamento bíblico, não foi como Deus tinha orientado. Ele, em vez de colocar a Arca da Aliança nos ombros do sacerdote, dos levitas, colocou em animais. E não é essa a ordenança do Senhor. Por isso, preste atenção. Não adianta boa vontade, não. Você deve obedecer as coisas segundo a vontade do Senhor. Do jeito que Deus mandou, do jeito que está na Bíblia Sagrada, nós devemos seguir. E Davi não fez dessa forma. Acabou colocando a Arca da Aliança sobre animais. E com isso, irmãos, houve até a morte. Por exemplo, teve um momento que a Arca da Aliança tombou para um lado. E esse homem chamado Uzá tentou segurar a Arca da Aliança, que era algo proibido. E a partir desse momento, ele morreu na hora. Porque Deus não estava aprovando essa atitude de Davi de levar a Arca da Aliança em ombros de animais ou sobre animais. Tinha que ser nos ombros do sacerdote. Tem coisa que é você que tem que carregar. Não transfira para outros, não. E tem muitas pessoas igualmente Davi. Deus manda fazer de uma forma e faz de outra. Ah, porque vai ser melhor, vai ajudar mais pessoas, é melhor para todo mundo. Quem diz que é melhor para todo mundo? Você deve obedecer à voz do Senhor segundo as orientações. O que está escrito na Bíblia Sagrada, você faça conforme a vontade do Senhor. Pois aqui nesta terra nós estamos para servir a Deus. E a vontade que tem que prevalecer, o querer que tem que prevalecer é o de Deus e não o nosso. Amém? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, o seguinte parágrafo. Na segunda tentativa de trazer a arca, Davi não queria mais errar. Para isso, Davi chamou os levitas e os sacerdotes e ordenou que eles se santificassem para trazer a arca até Jerusalém. Eles também convocou os levitas para organizarem o louvor e adoração. Davi congregou todo o povo em uma nova comitiva e utilizou uma vestimenta especial. Em uma jornada festiva, Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor. Os sacerdotes trouxeram a arca sobre seus ombros, cumprindo os mandamentos do Senhor. Além disso, Davi se alegrou, dançou, louvou juntamente com seu povo. Em Jerusalém, a arca foi abrigada em uma tenda que Davi havia preparado. Assim, a adoração ao Senhor foi estabelecida em Jerusalém. Meu Deus do céu, irmãos, nós não podemos desistir de buscar a presença do Senhor. Diante da dificuldade, diante dos problemas, diante de tanta coisa que vem em nossa vida, nós não podemos parar de buscar a bênção do Senhor. Assim aconteceu com Davi. Veja só, na primeira tentativa, ele fez algo de errado, o Senhor reprovou, houve até morte. A arca passa cerca de 3 meses na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom foi abençoado, prosperou, cresceu, porque cuidou bem da arca. Eita, meu Deus do céu, viu? Fez tudo aquilo que estava na vontade do Senhor. Por causa disso, Obed-Edom foi abençoado. Mas Davi, percebendo a grandeza, percebendo a bênção de Deus sobre a vida de Obed-Edom, diz, não, a arca precisa estar em Jerusalém. Vou tentar novamente. E assim, Davi agora na segunda tentativa, traz a arca, segundo o mandamento bíblico, ocorre tudo bem, aquela festa grandiosa. Tanto que Davi ficou tão feliz, pulava de um lado, pulava para o outro. E a sua esposa, filha de Saul, estava na janela criticando, dizendo, para que isso? Para que esse comportamento? Para que essa atitude? Tem muitas pessoas que ficam na janela olhando sua adoração em vez de adorar. Por isso, vou lhe fazer uma pergunta aqui e você deve fazer essa pergunta aos seus alunos. Quem é você na adoração? Você é igualmente Davi, que pula, se alegra, não tem vergonha de cultuar o Senhor, de dar glória a Deus alto, de sentir a presença de Deus? Ou você é Mical no culto, só fica observando para criticar, não canta bem, não prega bem, não fala direito, não toca bem, meu Deus do céu, para que dar glória a Deus alto? Para que isso? Para que isso? Quem é você na adoração? Você é Davi ou você é Mical? Deixa aqui nos comentários
e quero saber a resposta dos seus alunos, viu? Vou contar o segredo. Tem muitos Mical por aí, viu? Na janela que só sabe criticar e não adora o Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem quiser ser membro, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. E também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações. É só você entrar no grupo que eu vou tirar suas dúvidas e você vai ser membro do canal Descomplicando a Teologia e vai ter acesso ao maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título O Grande Erro de Davi. Meu Deus do céu, viu? Preste atenção, o homem segundo o coração de Deus também teve erros. Vejamos. Houve período em que os reis saíram para guerrear. Nesse período, Davi preferiu ficar em seu palácio e enviou o general Joabe em seu lugar. No palácio, à tarde, após um cochilo, Davi passeou pelo terraço, viu Batseba e quis tomá-la para si mesmo, tendo sido informado que ela era mulher casada. Mesmo sabendo de que isso era um pecado, ele mandou chamá-la, deitou-se com ela. Como consequência do adultério, Batseba engravidou do rei, segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 5. Presta atenção, o erro de Davi. Irmãos, a grande função do rei era ir para a peleja, estar na frente da peleja, guerreando, lutando para defender o seu palácio. Mas nesse momento aqui, Davi já não era mais nenhum menino, já estava a certa idade. E acabou ficando no palácio, não quis ir pelejar, resolveu mandar seu soldado, mandar o general Joabe em seu lugar, e ele ficou no palácio descansando. Presta atenção, em vez de guerrear, ele ficou na sua casa descansando. Olha só o perigo que é parar de guerrear, viu? Fique atento. E nesse momento em que Davi estava no seu palácio, descansando, à tarde ele se levanta e vai para o terraço. Quando ele está lá no terraço, ele observa a mulher tomando banho, que era muito bonita, que é chamada a Batseba. E ele observa essa mulher e existe um desejo no seu coração de a possuir. Pergunta aos seus soldados de quem é aquela mulher. Informaram, aquela mulher é casada, Davi. Sai desse negócio, tira esse olho, Davi, né? Por certo, informaram, é casada. Com quem? Com Urias, com teu servo, general, que está lá na guerra, guerreando pelo povo de Israel. No entanto, Davi não se conteve com seus desejos. Davi não conseguiu conter os seus desejos, as suas paixões, e acabou chamando Batseba e deitou-se com ela. E desse deitar-se com ela, essa mulher ficou grávida. É isso aí, estamos falando de um homem de Deus que acabou pecando, mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ainda nesse tópico 2, destaco Urias, marido de Batseba, que era um dos guerreiros valentes de Davi, não sabia de nada. O rei, por sua vez, armou uma cilada. Ele ordenou o retorno de Urias para que dormisse com Batseba, a fim de fingir que o filho que Batseba gerava era de Urias e não seu. Entretanto, toda a tropa de Urias estava montando guarda e ele não foi para casa, preferindo dormir no portão do palácio, junto aos demais guardas do rei. Urias se manteve fiel ao rei e aos seus companheiros do exército. Como viu seu plano falhar, Davi enviou uma carta ordenando ao mandante
ordenando ao comandante Joabe mudar a posição de Urias na batalha, a fim de que ele ficasse em uma área onde o inimigo era mais forte, para que ele fosse morto. Davi entregou essa carta nas mãos do próprio Urias e ele retornou para a guerra. Portanto, sua sentença de morte. Davi fez isso com o objetivo de esconder o seu próprio pecado. Após a morte de Urias, Davi se casou com Batseba, mas a Bíblia diz que o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Meu Deus do céu, viu? Você observou aqui, irmãos, tanto dramas? Você observou o que é que o pecado faz? Davi, um homem de Deus, abençoado por Deus, mas quando ele viu aquela mulher, Batseba, o seu coração não aguentou. Os seus desejos foram maiores do que a prudência, do que o temor do Senhor. Ele esqueceu que Deus vê tudo e que Deus cobra. E acabou chamando aquela mulher, deitou-se com aquela mulher, cometeu o pecado. E aquela mulher agora fica grávida. E o que fazer? Já que aquela mulher era casada com um grande soldado de Davi. Urias era um grande soldado da tropa de elite de Davi. Mas, no entanto, Davi tem a ideia: vou mandar chamar Urias para que ele retorne até sua casa, vai deitar com você e nós vamos falar que esse filho é dele. E você vai falar que o filho é dele, normalmente, tá bom? Vai seguir tudo normal, ninguém vai descobrir, irmãos. Quem diz que ninguém vai descobrir, irmãos? Irmãos, Deus está vendo tudo. Abra o olho, viu, adolescente? Chama a atenção dos seus adolescentes, pois tem muitos pensando dessa forma, que Deus não está vendo, que ninguém sabe, que ninguém viu, mas Deus está no alto céu e consegue ver tudo e não tem nada que vai ficar encoberto. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai trazer à tona aquilo que nós fazemos em oculto, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Só que esse plano de Davi falhou. E Davi cada vez mais vai cometendo outro pecado. Sabe por quê, irmãos? O pecado assim, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho. Você vai se enrolando. E quando pensar que não, está distante do propósito de Deus. Assim aconteceu com Davi. Davi deixou de ir para a guerra, ficou em casa. Já não é certo. Davi foi para o terraço, viu a mulher tomando banho. O seu desejo foi tão forte que mandou chamar e acabou adulterando com essa mulher. Essa mulher engravida, em vez de assumir o seu erro, pedir perdão, confessar o pecado, assumir seu erro, ele acaba tentando um projeto para enganar, na mente dele, um projeto perfeito de enganar a Deus e enganar a sociedade. O que ele fez? Mandou chamar o marido, Urias, para que esse marido pudesse deitar com a esposa e assim ninguém ia descobrir o seu pecado. Só que esse marido chamado Urias era um cabra macho. Era um crente fiel, compromissado com as ordenanças do Senhor. E esse Urias, quando chega no território de Israel, percebe que a sua tropa está de guerra, que a sua tropa não foi para casa. Ele diz: eu também não posso ir para casa. Ficou na porta do palácio. Meu Deus, o cabra era macho, viu? O Urias era crente abençoado até o tutano, viu? Não foi para casa ser cuidado pela sua esposa, dormir com a sua esposa. Ficou na porta do palácio. No outro dia, a mesma forma. Não, Davi, eu não posso fazer isso. A tropa toda está tudo pelejando e eu vou ficar na minha casa? Não, vou ficar na rua. E não foi para casa deitar-se com a sua mulher. Davi, sabendo essa notícia, tem agora um outro projeto, agora um outro plano. Fez o seguinte: vou escrever uma carta para que Joabe pegue esse Urias, coloque logo no lugar mais difícil para que ele possa morrer. Escreve a carta e dá a carta na mão de Urias. Meu Deus do céu, viu? Dá na mão de Urias para que Urias possa levar a sua sentença sem ele saber. Olha, se fosse você, preste atenção, você teria lido essa carta? Se fosse você, você teria aberto essa carta para saber? Imagine só se Urias tivesse aberto essa carta. Quão confusão não seria? Já pensou nisso? Mas, no entanto, Urias não leu a carta, chegou até lá, entregou na mão de Joabe. Joabe leu, não entendeu nada, mas já que o rei está mandando, eu tenho que obedecer. Coloca agora Urias para ficar na frente da tropa, no lugar mais difícil. E Urias acaba morrendo. E após a morte de Urias, Davi agora casa-se com Batseba. E ela está gerando esse filho. E esse filho nasce, mas, no entanto, ele morre. Porque Deus não tinha aprovado esse relacionamento. Não era da vontade do Senhor. Davi chora, Davi jejua. Mas, no entanto, essa criança morre. Porque não era projeto de Deus. Meu Deus do céu, viu? Tá forte, não tá? Chama a atenção dos seus adolescentes. Tem muitos adolescentes fazendo igualmente Davi, escondendo seus pecados, tentando se enrolar de um lado, enrolar do outro, enganar um, enganar o outro. Deus não trabalha dessa forma.
precisamos chamar a atenção dos nossos adolescentes e nós também, viu? Tem muitas pessoas adultas tendo o mesmo comportamento de Davi. Davi teve consequências e nós também teremos se nós nos convertermos e não pedir perdão ao nosso Deus. Amém? Quer saber o seguinte? Já está inscrito no canal? Deixa o seu like, fez seu comentário, ativou o sininho para receber as nossas notificações. Deus te abençoe cada vez mais. Você conhece as nossas camisas personalizadas? Temos modelos novos, viu? Veja só essa camisa personalizada. Não gostou não? No final do vídeo vou deixar outros modelos de camisas personalizadas para que você possa adquirir, tá bom? Enviamos para todo o Brasil. Quem tiver interesse é só nos chamar aqui no nosso WhatsApp. Está passando aqui agora, tá vendo? 73981418544. Por isso, vem adquirir as camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Fazemos camisa para eventos, festividade, congresso e enviamos para o Brasil todo, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Observe. O pecado de Davi não ficou impune diante de Deus. O Senhor levantou o profeta Natã para confrontar o rei. O profeta contou ao rei em forma de parábola uma história de dois homens, um que era rico e possuía muitas ovelhas e que tomou a ovelha de outro homem, que era pobre e possuía apenas uma. Sem saber que a parábola falava de si mesmo, Davi ficou furioso e disse que este homem rico deveria ser morto e pagar 4 vezes a mais o que tirou. Natã diz ao rei que este homem é ele mesmo. Davi tomou a mulher de Urias, mesmo tendo muitas esposas. Meu Deus do céu, viu? Veja só, nessa história daqui vai aparecer o profeta Natã. E o profeta Natã não veio para profetizar coisa boa para Davi, não. Carro, fazenda, apartamento, eita, riqueza. Não, o profeta Natã veio para confrontar o pecado. Davi havia pecado, não tinha confessado, estava escondendo o seu pecado, mas Deus levanta o profeta chamado Natã. O profeta vai até Davi e lhe conta a parábola dizendo: olha, Davi, tinha um homem muito rico, o homem era rico, e tinha também um homem muito pobre. Esse homem rico tinha muitas ovelhas, meu Deus do céu, perdia de vista as ovelhas que tinha. Mas ele olhou para a ovelha de um homem que tinha uma só, um homem pobre, coitado, meu Deus do céu, e pegou essa única ovelha deste homem para si. O que é que o senhor acha que esse homem merece? Aí Davi disse: um homem desse merece a morte, um homem muito rico, tinha tanta riqueza. Ele pega agora a ovelha de um homem, só tinha uma só, o homem desse merece morrer e ainda tem que pagar 4 vezes mais. Aí o profeta Natã, com a autoridade que Deus deu, aponta o dedo e diz: esse homem é você. Você fez isso. Você tem várias mulheres, você tem toda a riqueza, você pode ter tudo. E existia um homem chamado Urias, que só tinha uma mulher. No entanto, você olhou para a mulher de Urias, desejou no seu coração, a chamou, pecou contra Deus, pecou contra Urias. E agora, o que é que você merece? Davi, quando é confrontado com o pecado, ele abaixa a cabeça e assume seus erros e assume: pequei contra o Senhor. Poucas pessoas fazem isso. Meu Deus do céu, viu? É forte. Profeta que é profeta está aí para confrontar pecado e não para passar a mão na cabeça de ninguém. Esse negócio de receba é confrontar o pecado, irmãos, é ensinar a verdade. Nós precisamos rejeitar o pecado, mas tem muitas pessoas abraçando, aceitando, vivendo, praticando o pecado. Essas pessoas não vão morar no céu. Você quer morar no céu? Rejeita o pecado. Aceita Cristo Jesus. Ande em novidade de vida. Meu Deus. Vamos lá, dá seguimento ainda, viu? Vou pegar mais leve. Ainda no nosso terceiro tópico, destaca o seguinte parágrafo. Deus confrontou Davi com o seu pecado e lembrou de toda a sua trajetória. Como consequência do pecado de Davi, Deus declarou que haveria casos de morte violentos entre seus filhos e que alguém da própria família de Davi iria causar uma desgraça e também iria tomar suas mulheres. 1 Samuel capítulo 12, versículo 10 ao 12. Irmãos, presta atenção no seguinte, irmãos, a situação é difícil. O profeta agora Natã se levanta, confronta o pecado, mas deixa bastante claro, Deus não tinha aceitado, Deus não tinha concordado com Davi. Tanto que essa atitude que ele teve e traria várias consequências na sua família, que haveria morte entre os seus filhos. Tanto que Absalão matou o seu irmão chamado Aminon por ter violentado a sua irmã Tamar, consequência do pecado também de Davi. Da mesma forma, esse próprio Absalão deitou-se com a mulher de Davi.
Tudo isso por causa do pecado, irmãos. O pecado traz consequência. Os nossos filhos aprendem aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós fazemos. Será que o seu filho pode imitar você? Será que a sua filha pode imitar você como cristã, como mãe, como pai, como filho? Será que a sua filha pode imitar você? Você tem sido bom exemplo? Davi não foi bom exemplo e por isso sofreu grandes consequências do pecado. Porque o pecado traz consequência. No primeiro momento pode dar prazer, mas depois do prazer vem as consequências para toda a família. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, destaco o seguinte parágrafo. Diante dessa palavra, Davi confessou o pecado e se arrependeu. Deus perdoou Davi, mas a criança, gerada por Batseba, adoeceu e morreu pouco tempo após o nascimento. A Bíblia ensina que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Deus é misericordioso, ele foi bondoso novamente com Davi. Tempos depois, Deus permitiu que ele tivesse outro filho com Batseba, agora sua esposa. E este filho foi chamado de Salomão, segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 24. Veja só, estamos estudando aqui agora a confissão de pecado. Após Davi ser confrontado com o pecado, Davi assume seu erro. Davi pede perdão, Davi se humilha e Deus aceita o pedido de perdão. Deus percebe que a sua confissão, que o seu pedido de perdão era verdadeiro e acabou perdoando Davi. Mas, no entanto, presta atenção, a consequência teve. Você está entendendo? Deus pode até nos perdoar, mas a consequência das nossas escolhas erradas, as consequências das nossas atitudes vão chegar até a nós. É igualmente aquele boleto. Você compra lá na loja e o boleto chega na sua casa. Assim aconteceu na vida de Davi. Davi pecou contra o Senhor. Davi pecou contra Elias. E o boleto chegou. Qual foi o boleto, pastor? A criança morreu. Davi orou. Davi se humilhou. Davi jejuou. Davi fez tudo o que era possível para que Deus pudesse deixar essa criança viva. Mas, no entanto, a criança veio a falecer porque não estava no propósito de Deus. Mas, após a confissão, após o arrependimento, Deus perdoou a Davi. Davi casa-se agora com Batseba e gera um outro filho. E esse filho agora que é gerado é aquele que nós conhecemos como Salomão, que se tornou rei de Israel. Irmãos, quando há um perdão verdadeiro, quando há confissão, quando há arrependimento, Deus perdoa, joga no mar de esquecimento e tu se torna limpo, tu se torna puro, se torna purificado. Veja só o tanto de erro que Davi cometeu, mas quando ele confessou, assumiu, pediu perdão, se arrependeu, Deus concedeu a graça e a misericórdia dele ficar casado com essa mulher. Tá vendo? Que ele ficar casado com essa mulher, gerar um filho, e esse filho gerado dessa mulher é que vai ser rei de Israel, chamado Salomão. Tudo isso é o nosso Deus que faz. Agora, no nosso terceiro tópico, destaco o seguinte parágrafo. Davi foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que ele tinha em seu coração o compromisso de obedecer e cumprir a vontade e os mandamentos de Deus. Podemos observar em suas atitudes, cânticos e orações que ele amava a presença de Deus. Salmo número 51, o 10 e o 11. Veja só para cá, irmãos. Olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Pela sua humilhação, pelo seu quebrantamento. Quando Davi errou, confessou o pecado, foi confrontado com o pecado e disse, eu pequei, mas não retira de mim a tua presença, não retira de mim teu espírito, peço perdão. Então Davi se humilha diante de Deus. Davi tem um coração segundo o coração de Deus, não é porque era exaltado, porque era forte, não. Porque quando ele errava, ele confessava seu erro, se humilhava verdadeiramente, não ficava enganando, não. Ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que era um homem perfeito, sem pecado, não. Nós vimos aqui na história vários pecados cometidos por Davi, mas no entanto ele confessou, ele assumiu seus erros, pagou o seu preço e recebeu o perdão de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E você quando peca? E você quando pecou, o que foi que você fez? Você confessou, pediu perdão a Deus, se humilhou diante da mão do Senhor, ou até hoje está com esse pecado escondido, ou até hoje está com esse pecado sem confessar. Converse sobre isso com seus adolescentes. Essa é a minha intenção, irmãos, trazer coisas, perguntas, para você estar confrontando com seus adolescentes. Tem muitos adolescentes pecando e estão na casa do Senhor, porque é filho de crente, é filho de pastor, dirigente de ciclo de oração,
de professor da EBD, o pecado está batendo na porta dos nossos adolescentes. Eles estão dizendo sim para o pecado, mas não têm coragem de confessar. Mas que Deus possa abençoar a sua EBD, que Deus possa abençoar a sua classe, que haja perdão do pecado, que haja confissão, que haja libertação, que os nossos adolescentes possam ser abençoados por Deus. Você pode colocar aqui nos comentários, meus adolescentes são abençoados por Deus, que o Deus da parte do Senhor todo especial. Agora vamos para a nossa conclusão, mas lembrando, a dinâmica está no final desse vídeo, tá bom? Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o segundo rei de Israel foi bem sucedido em muitas guerras contra povos inimigos. Todavia, todas as conquistas de Davi não impediram de pecar. Entretanto, o rei se arrependeu de seu pecado e foi perdoado por Deus. Eu acho lindo isso aqui. O rei pecou, confessou, se arrependeu, Deus perdoou, restaurou e abençoou. Irmãos, veja só, irmãos, as pessoas não vão morar no céu, não é por causa do pecado, não. Porque o pecado, Cristo pode perdoar qualquer tipo de pecado, salvo o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Mas Cristo perdoa todo o pecado. Agora o que falta? Arrependimento. Nós pecamos e não nos arrependemos. Você entendeu? As pessoas não vão deixar de ir para o céu por causa do pecado, não. É porque não se arrepende. É porque não muda de atitude, é porque não confessa o pecado, é porque não deixa o pecado. Porque todos nós temos pecados, nós temos as nossas falhas. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, deixarmos e andarmos em novidade de vida, os nossos pecados serão perdoados, libertados e seremos livres e vamos morar no céu. Porque o nosso destino é o céu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus! Quero saber o seguinte, e você gostou dessa aula? Será que essa aula foi bênção pura sem mistura? Deixa aqui nos comentários. E já peço, irmão, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família.